Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Os Estados Unidos, agora parece que é para valer, vão construir um muro na fronteira com o México. E muitos imigrantes de vários países, sobretudo de origem muçulmana, estão sendo impedidos de entrarem nos Estados Unidos. E a pergunta é, você também tem construído muros ao redor de si mesmo? Você também tem impedido que pessoas entrem na sua vida? Está no ar agora, Além dos Fatos. Opa, chegamos, hein? Eu voltei para ficar porque aqui é o meu lugar. Eu já ouvi alguém falar isso por aí. Mas é muito bom poder voltar. Depois das férias, confesso para você que no finalzinho do ano passado eu já estava assim meio cansadinho, desejando muito as férias. Mas graças a Deus descansei um pouco, estive com familiares, meus pais, irmãos, com sogro, com sogra, com muitos amigos. Pude descansar bastante e estou voltando feliz, estou voltando alegre e renovado, turbinado. Agora a chapa vai esquentar, o fogo vai descer, mas tenha calma, tudo sob controle, vai dar tudo certo. Eu não posso deixar, é claro, de lhe agradecer pelo seu carinho, por sua amizade, por onde a gente vai aí, encontra as pessoas. A gente recebe tanto carinho, tanta bondade, tanta gentileza. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela amizade. Obrigado pelas orações. Obrigado pela sua audiência. Para mim é um privilégio, uma honra imerecida estar aqui, fazer parte desse lindo ministério e poder, 2 vezes por semana, lhe comunicar a palavra do Senhor. E nós estamos hoje com um programa inédito e ao vivo, do jeito que você gosta. Quero mandar abraços para alguns amigos queridos, como por exemplo os irmãos da igreja do bairro Coavite, em Vitória da Conquista, na Bahia. Abraços para Even, para o Cícero, para a Laís, para a Beth e para todos os demais. Quero abraçar também a irmã Adna, da Igreja Central de Vitória da Conquista, e os parentes da Adna que vivem lá em Goiânia, a Genilda, Márcia, Jaci, Kelly, Neilton, Leuís, Vitor, Iraci, Marlene e Moisés, tudo gente boa, gente lá de Goiânia, capital do nosso querido estado de Goiás. Ainda abraço para Márcia Pessoa e seu filho, o Josué Elias, que são do bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, capital. E ainda abraços também para Maria de Lourdes Ramos Lima, de Feira de Santana, na Bahia. A Maria de Lourdes, ela é amiga do Antônio Xavier e da Mara, que são meus amigos. E, inclusive, a Lourdes é uma delegada de polícia aposentada. E a Mara me contou, Lourdes, a respeito aí de uma história de um garoto que um dia pulou lá no seu quintal para roubar. E você pegou o ladrãozinho e os detalhes da história eu não posso contar, não é? Mas é uma história engraçada. Um abraço para você, Lourdes. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho que você tem com a TV Novo Tempo, com todos nós aqui. Que o Senhor multiplique cada dia mais bênçãos na sua vida. E esses abraços, é claro, eles se estendem a todo o nosso público, toda a nossa audiência, tanto no Brasil quanto no exterior. Você pode ter sempre contato conosco através das nossas redes sociais. Facebook do Além dos Fatos é facebook.com/Além dos Fatos. Nosso Instagram, @AlemDosFatosNT. E se você perdeu algum dos nossos programas e quer rever, é só entrar em nosso canal no YouTube, youtube.com/AlemDosFatosNT. E eu quero ainda oferecer um presente para você, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa mesma que nós temos apresentado sempre aqui no programa Além dos Fatos. É um estudo bíblico maravilhoso que foi preparado com muito carinho, com o propósito de ajudar você a compreender a Santa Bíblia. É só você solicitar essa revista que a gente lhe manda, vai chegar pelo correio em sua casa gratuitamente. Entre no nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos, ou então você pode pedir em horário comercial através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Como disse há pouco,
Estados Unidos construindo muro na fronteira com o México, impedindo a entrada de muitos imigrantes de vários países, sobretudo países de origem muçulmana. E a grande pergunta que fica para você e para mim é: será que nosso dia a dia nós também não temos feito a mesma coisa? Assista a matéria. Donald Trump ficou conhecido durante o período das eleições presidenciais norte-americanas por suas promessas de construção de um muro para dividir os Estados Unidos do México e por prometer mandar para casa todos os estrangeiros que estiverem em situação ilegal no país. Desde que assumiu a presidência, Trump tem cumprido algumas dessas promessas, deixando muitos de orelhas em pé. A Casa Branca anunciou na última sexta-feira que está negado, pelo menos por 3 meses, vistos para 7 países que, em sua maioria, têm origem muçulmana. Essa decisão afeta não só aqueles que moram, mas também os que estudam nas universidades norte-americanas. A medida excluía também aquelas pessoas que possuem o Green Card, ou seja, que são legalmente americanas. Mas um juiz federal de Los Angeles e outros 7 de estados diferentes entraram com ações na justiça para que o governo Trump permita a entrada de pessoas que tenham Green Card. Trump assinou também o decreto que confirma a construção do muro que deve separar os Estados Unidos do México. Segundo ele, os mexicanos vão pagar o muro por meio de taxas impostas a produtos mexicanos que entram no país. Muitos americanos foram às ruas e protestaram contra a decisão do presidente. Vários líderes mundiais reprovaram as atitudes do norte-americano e declararam que muros separam. Segundo eles, a maior necessidade no momento são de pontes. A coisa é séria, hein? Parece que as promessas de campanha vão se cumprir de fato. Votaram no homem, agora precisam aguentar as consequências, hein? Isso é muito sério. A realidade é que essas medidas tomadas pelo presidente americano, elas estão recebendo muitas críticas, tanto no exterior, em várias partes do mundo, como no próprio país, como dentro dos Estados Unidos, há muitos protestos que estão se multiplicando. Mas como você já percebeu, a nossa intenção no programa de hoje não é necessariamente discutirmos esse assunto, mas trazermos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Será que nós também não temos construído pontes, aliás, construído cercas, construído muros ao nosso redor, isolando-nos das pessoas? Esse é um perigo, não é? Isso é algo que você e eu nós podemos fazer e acaba trazendo infelicidade para a gente e para aqueles que também estão em torno de nós. Mas antes de abrir a Bíblia, a gente seguir com esse tema, como sempre fazemos aqui na Novo Tempo, a gente pede a iluminação do Espírito Santo e eu quero nessa hora orar com você. Pai querido, por tua bondade, Senhor, eu te peço que tu me ilumines agora e todos que participam comigo desse momento, para que nós entendamos a mensagem que reservaste hoje para nós. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de, após as férias, voltar a apresentar o programa ao vivo e saber que Tu estás comigo, Senhor, e que por Tua bondade irás me iluminar hoje durante todos os dias desse ano e também estarás abençoando todos aqueles que participam desses momentos especiais. Louvado seja, Pai, o Teu nome por tudo. Nós oramos em Jesus. Amém. Fiquei pensando quais poderiam ser algumas razões, porque muitas vezes nós construímos esses muros, levantamos estas cercas em torno de nós e nos isolamos das pessoas. Possíveis razões, talvez por termos algum tipo de sentimento de superioridade, ou quem sabe de inferioridade, talvez por preconceito, discriminação, ou então mesmo por ignorância, por insegurança, por fazermos julgamentos precipitados, ou quem sabe por um espírito competitivo, talvez por não aceitarmos as diferenças, pessoas que são diferentes de nós, no modo de pensar e no modo de agir, talvez por termos um sentimento de autossuficiência, exclusivismo, ou por termos mágoa no coração, enfim, podem existir tantas razões, porque lamentavelmente muitas vezes nós agimos dessa forma. Mas e aí, como o nosso Senhor agiria em nosso lugar? Considerando que o Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo, Ele é a nossa referência. Como é que Jesus se relacionava com as pessoas?
como que Cristo tratava as pessoas. Jesus estava aberto para recebê-las? Jesus tinha contato com as pessoas? Ou Jesus se isolava delas? Jesus se afastava delas? Ou a resposta é tão simples, tão rápida e tão fácil, né? O nosso Senhor, Ele não erguia muros. O que Ele fazia, na verdade, era construir pontes. Jesus, Ele não levantava cercas. Jesus abria caminhos. Nosso Senhor era livre e eram livres as pessoas que se comunicavam com Ele. Havia comunhão, havia união, havia relacionamento. Jesus era aberto para se relacionar com as pessoas. Ele não proibia que as pessoas tivessem acesso a Ele, muito pelo contrário. Ele chamava as pessoas para que viessem se relacionar com Ele. E se nosso Senhor agia dessa forma, como você e eu devemos agir? Nós que somos cristãos, nós que temos Cristo como referência, é óbvio que nós devemos agir como agia o nosso Senhor. E eu quero lhe convidar para o nosso primeiro texto bíblico. Se você tem aí a Bíblia e quiser acompanhar, vamos ao finalzinho do Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Primeira carta escrita por João, o discípulo amado, aquele que andou com Cristo, conviveu com Cristo bem de pertinho durante todo o ministério de Jesus. Olha o que João diz, primeira carta, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, quer dizer, aquele que se considera um cristão, aquele que se considera um seguidor de Cristo. João diz assim, então esse deve andar do mesmo modo como ele andou. Se Jesus é o seu modelo, se Jesus é sua referência, se Jesus é o seu paradigma, então você deve conscientemente procurar fazer o que ele fez, falar o que ele falou, viver do jeito que ele viveu. E eu insisto com você, Jesus não construía muros, Jesus construía pontes. Jesus não levantava cercas, Jesus abria caminhos. Jesus se relacionava de forma plena com as pessoas. Todos podiam ter acesso ao nosso Senhor. O seu coração, sua vida estavam abertos para receberem todos quantos quisessem estar com Ele. Esse é o exemplo do Senhor. E é essa forma, como eu e você, nós também devemos viver. Eu quero continuar aqui na primeira carta de João. Agora vamos ao capítulo 1. Vou ler capítulo 1, verso... João capítulo 1, verso... Deixe-me ver aqui, tenho aqui anotadinho, João capítulo 1, versos 5 e 7. João capítulo 1, versos 5 e 7. Está aqui, olha só o que diz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Preste atenção, João está dizendo assim, olha, a mensagem que nós ouvimos dele... E João ouviu muito bem porque ele sempre esteve perto dele, perto de Jesus. A mensagem que nós ouvimos da parte dele e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Agora veja o verso 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A mensagem é essa. Deus é luz. E se nós andarmos na luz... Ou seja, se nós de fato permanecemos nele, se nós somos cristãos genuínos, se nós imitamos conscientemente Cristo, então se nós andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Comunhão quer dizer união, relacionamento, unidade. Se você está na luz, que é Cristo, assim como Cristo relacionava-se com as pessoas, você também vai se relacionar com elas. Nós manteremos, diz João, comunhão uns com os outros. E ainda mais, aqui mesmo na carta de João, agora no capítulo 4, verso 21. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 21, a ideia permanece a mesma. Está escrito, ora, temos da parte dele, do Senhor Jesus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós, disse João no texto que nós lemos primeiramente,
que a mensagem é esta: Deus é luz e se nós andarmos na luz teremos comunhão com os nossos irmãos. Agora João diz assim, olha, nós também temos um mandamento da parte dele. E o mandamento é esse, que aquele que ama a Deus também ame a seu irmão. Porque é assim mesmo. Quando a gente tem comunhão com Deus, nós temos comunhão com as pessoas. Quando há essa relação com Deus no sentido vertical, então a gente naturalmente tem uma relação no sentido horizontal com os nossos semelhantes. Quando nós amamos a Deus, nós também amamos as pessoas. Porque o amor de Deus, quando está em nós, ele transborda através de nós e alcança também os nossos semelhantes. Como é maravilhoso nosso Senhor, não é? É por isso que a gente não pode tirar os olhos do nosso modelo, do nosso exemplo, do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa referência. Eu estava pensando hoje, diante de todas essas decisões aí do governo americano, fiquei pensando como será que Deus, quando olha para a humanidade, como que Ele nos vê? Será que Ele fica olhando e pensando assim, ali estão americanos, e ali estão mexicanos, ali estão árabes, ali estão judeus, ali estão brasileiros, ali estão japoneses. Será que Deus fica olhando assim, dessa maneira? Ou talvez pensando assim, ali estão cristãos protestantes, mas aqueles ali são cristãos católicos. Já os de lá são muçulmanos, os de cá são budistas. Será que quando Deus olha para a humanidade, Deus nos separa assim, Deus nos divide e nos qualifica com base em nossa nacionalidade, ou com base em nossa religião, em nossa etnia, em nossa cultura, nosso idioma? Será que Deus nos separa e nos qualifica com base na cor da nossa pele? Ou talvez com base em nosso status social, nossa condição financeira? Como é que Deus nos vê? Eu acho que você sabe. Provável que você saiba. Quando Deus olha do céu para a terra, para os homens, Ele vê todos como seus filhos. Porque assim, nós somos todos criados pelo Senhor. Nós não viemos de geração espontânea, de evolução, nós não viemos como resultado do acaso, de uma infinidade de coincidências, claro que não. Nós somos criados pelo Senhor. É isso que a palavra de Deus diz e é assim que nós cremos. Então, quando o Senhor olha do céu para a terra, para os homens, Ele vê todos como seus filhos preciosos, seus filhos queridos. E se nós somos todos filhos de Deus, então nós todos somos irmãos. Dessa maneira é que nós devemos nos olhar e nos ver uns aos outros. O Senhor é maravilhoso. A visão que Deus tem a seu respeito e a meu respeito é a mesma que nós devemos nutrir em relação a nós e em relação, é claro, aos outros também. Romanos capítulo 10, verso 12, está escrito assim: o Senhor, Ele é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Esse texto é maravilhoso, né? Repito, é Romanos 10, verso 12. É o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Você compreende? Por que Ele é o Senhor de todos? Ele é o dono de todos. Foi Ele que criou a todos. Ele é o Senhor de todos e tem mais, Ele é rico para com todos aqueles que o invocam. O Senhor tem recursos ilimitados para abençoar aqueles que o buscam. E são todos aqueles que o buscam. O coração de Deus está aberto para todos, porque o Senhor não tem preconceitos. Como eu já lhe disse, o Senhor não constrói muros, Ele constrói pontes. O Senhor não levanta cercas, barreiras. O Senhor abre caminhos, Ele não tem preconceitos. Ele é rico para com todos aqueles que o invocam, está escrito. E o desejo de Deus, é claro, é revelar-se a todos, é tornar-se de todos conhecido, com o propósito de alcançá-los, de abençoá-los com a salvação. Talvez o verso mais conhecido da Bíblia, João 3, verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Jesus quem disse essas palavras. Deus amou ao mundo. Mundo aqui não é em referência ao planeta, o aspecto geográfico. O mundo aqui é em relação às pessoas, à humanidade, a gente, a você e a mim, e a todos os seres humanos que vivem nesse planeta. Deus amou ao mundo de tal maneira, com tanta intensidade, ao ponto de entregar seu Filho único, para que todo o que crê nesse Filho não pereça, mas tenha a vida eterna.
O objetivo de Deus é nos dar a salvação. Por isso que Ele quer se revelar a todos. Por isso que Ele quer tornar-se conhecido de todos. O propósito de Deus é que você e eu, nenhum de nós pereça, mas que todos alcancemos a eternidade. Todos os seres humanos, no olhar de Deus, são carentes da sua graça. Porque estão, como disse no sermão do programa passado, como nós estamos todos carentes da graça de Deus, destituídos também da glória do Senhor. Por isso nós somos alvos da sua infinita misericórdia. A todos os seres humanos, o Senhor estende o convite para que entrem no seu reino, a fim de que tenham a salvação, a fim de que tenham a vida eterna. Nosso Senhor é maravilhoso, é por isso que a gente não pode tirar os olhos dele. E outra coisa também muito linda, quando nós somos alcançados pela graça do Senhor, quando o Evangelho de fato chega a nós e é recebido por nós, quando nós nos encantamos, somos conquistados pelo Senhor e pela sua graça, então nós temos amor para compartilhar com os nossos semelhantes. Eu gosto muito das palavras de Jesus no diálogo que ele teve com a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó. Está lá no Evangelho de João também, no capítulo 4, verso 14, quando Jesus diz para a mulher assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma das grandes evidências de que você e eu bebemos da água da vida, ou seja, que tivemos de fato um encontro pessoal com o Senhor, de que nós estamos nos relacionando com Ele, tendo comunhão com Ele. Uma das grandes evidências de que a gente bebeu da água da vida é exatamente se nós temos amor para com as pessoas. E esse amor, ele se revela em nossa atitude de estarmos abertos para nos relacionarmos, construindo pontes, abrindo caminhos. E eu penso que uma das manifestações mais bonitas de amor, do genuíno amor que vem de Deus e se estabelece em nós, e se torna, como disse Jesus, uma fonte a jorrar através de nós, uma das grandes marcas desse amor é a nossa disposição de perdoar. Porque quando a gente guarda mágoa, guarda rancor, ressentimento, então nós nos isolamos das pessoas. Mas quando você perdoa, aí as barreiras são destruídas, os muros são derrubados, as cercas são vencidas e novos caminhos se abrem, novas pontes são construídas. O amor e o perdão, eles destroem barreiras e constroem pontes. Pontes que conduzem à compreensão, harmonia, saúde, respeito, alegria, esperança e tantas outras bênçãos. Outro dia eu vi um texto que é atribuído ao Papa Francisco. Eu não sei se de fato foi o Papa quem escreveu esse texto, mas talvez tenha sido, e é muito bonito, sobre essa questão do perdão. Ele diz assim: o perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa é um gesto autodestrutivo. E ele diz: o perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. O perdão traz a cura onde a mágoa produziu a doença. E conclui de forma linda dizendo assim: o perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Oh, como é maravilhoso perdoar! E lembre-se disso, a disposição de perdoar, que é uma revelação de amor, torna-se uma das fortes e mais convincentes evidências de que nós bebemos da água da vida, de que nós de fato permanecemos em Cristo, de que nós estamos na luz. O verdadeiro cristão, aquele que segue o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que tem Cristo como sua referência, ele é aberto para se relacionar com as pessoas. O seu coração está pronto para receber as pessoas. E eu termino, antes da gente orar, com apenas mais um verso bíblico, que está aqui na primeira carta aos Tessalonicenses,
capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos. O Senhor vos faça, diz Paulo, crescer e aumentar no amor, de uns para com os outros e para com todos. Quando ele diz uns para com os outros, ele se refere ali à comunidade religiosa, à igreja, porque essa carta é dirigida à igreja. Que haja amor entre os irmãos da igreja, que você ame as pessoas da sua comunidade religiosa, da sua família, seus amigos, seus vizinhos, mas Paulo diz assim, e também para com todos, ou seja, mesmo os desconhecidos, mesmo os diferentes, mesmo aqueles que têm condutas e pensamentos que são diferentes dos seus, talvez até contrários aos seus, mas que todos, os próximos e os distantes, conhecidos e desconhecidos, sejam amados. E que cada dia você cresça mais nesse amor para com as pessoas. E isto será a grande evidência, a grande marca da presença de Deus, da presença de Cristo na sua vida. Que o Senhor lhe abençoe. Que de fato você e eu, pela graça de Deus, assim vivamos. Vamos orar juntos. Pai querido, louvado seja teu nome por tudo, Senhor. E nessa hora nós te clamamos, Pai, ajuda-nos a colocarmos firmemente nossos olhos em nosso Senhor e seguirmos seus conselhos e seu exemplo. Que nós amemos todos que estão ao nosso redor, estejamos abertos para nos relacionarmos. Pai, nós oramos assim e nós clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Lembre-se sempre, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que Deus continue lhe abençoando, guiando os seus caminhos. Estamos juntos, graças a Deus. Permaneça firme cada vez mais no Senhor e pela graça do Senhor a gente se encontra no próximo programa. Um abraço, tchau.